Um treinador contra 30 gordos. Um debate que o Guto Galamba enfrentou para falar sobre obesidade, saúde e bem-estar. Ô, coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Você sabe o que é isso aqui? Falar agora o que é isso aqui. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. Como é o seu nome? Eu vou falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de disse terapia. que você... Meu nome é Guto Galamba, eu sou formado em Educação Física, especialista no tratamento da obesidade e emagrecimento. Também sou especialista em Psicologia Positiva e Ciências do Bem-Estar pela Yale University. E hoje eu estou aqui cercado por 30 gordos. E o primeiro tema é: ser gordo é uma escolha. É óbvio que viralizou, porque é um tema polêmico, um tema que chama a atenção, um tema que as pessoas gostam de ouvir. Mas eu não tô aqui para falar sobre a polêmica do vídeo, do debate. E sim para falar do perfil do Guto. Ele se apresentou ali, não sei se vocês repararam, mas ele falou que ele é formado em Educação Física, Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar. Então ele tem a formação ali como Educação Física, só que ele percebeu em algum momento que não basta você cuidar só do corpo, que a mente tem uma função importante. Então ele foi atrás de estudar sobre comportamento, sobre mentalidade, para ajudar as pessoas a mudarem os seus hábitos, né? Ele se especializou em obesidade, mas ele viu que ser especialista somente como educador físico não era suficiente. Ele precisava ter um repertório maior. Talvez as pessoas que assistiram o vídeo não se atentaram a isso, mas aqui, como a gente fala sobre ser um profissional multidisciplinar, sobre multicarreiras, é óbvio que eu ia trazer esse olhar para esse assunto. Talvez você tenha assistido somente um trecho ou tenha assistido o vídeo inteiro, mas o que é inegável é que o Guto ele tem um posicionamento firme. Ele sabe falar com autoridade e sem vacilar, sem gaguejar, porque ele tem um repertório muito vasto e profundo. Ele não se especializou numa coisa só, mas também não é generalista, que sabe superficialmente das coisas. Ele domina essas áreas do conhecimento. Por isso que ele se colocou nessa posição de debater contra 30 pessoas. Se ele fosse uma pessoa rasa, se ele fosse uma pessoa que não domina o assunto, é óbvio que ele não ia se expor dessa forma. Ele se expôs, assim como todas as pessoas que participam desse quadro, se expõem porque elas sabem que elas têm argumento para colocar ali em jogo. E o Guto, especificamente, ele traz muita base da ciência. Ele estudou muito em relação a comprovações científicas. Ele tem como argumentar com base no conhecimento, nas comprovações. Ao contrário das pessoas que foram convidadas, que foram ali por opiniões próprias, por achismos, por experiências próprias. Quando a gente tem uma opinião com base na nossa própria experiência, unicamente com base nisso, na nossa vivência, naquilo que a gente acha, sem uma comprovação, sem um estudo por trás, fica muito difícil a gente entrar numa discussão e ganhar ela. Agora me conta o seguinte: quantos profissionais da área de educação física você conhece que são milionários? Sim, o Guto, ele é milionário, ele ganha mais de R$1 milhão por mês. Isso é uma informação que eu vi do ano passado. Talvez esse ano ele já está faturando muito mais do que R$1 milhão por mês. Então, quantos profissionais da área você conhece que tem esse faturamento? É muito raro, né? Os profissionais dessa área que a gente vê que se destacam são aqueles que atendem celebridades, pessoas muito ricas que se destacam na rede social de alguma forma. Mas elas não chegam ainda ao nível de se tornar milionárias. O que o Guto fez é que ele criou um negócio com várias vertentes. Ele não se limitou a uma única área. Ele não se limitou apenas à área de você mudar o seu corpo, mudar apenas o seu físico. Mas ele pegou também a parte de você mudar a sua mentalidade e, através da sua mentalidade, você mudar o seu físico. As duas coisas importam. E como que ele faz isso? Né? Ele não é apenas um treinador que vai lá na academia e ensina como treinar. Não. Ele faz palestras, ele começou a criar conteúdos no digital, ele ficou famoso principalmente por causa do digital, então ele tem que ter essa habilidade de oratória, que é o que ele utilizou também nesse vídeo que viralizou. Tem o lado empreendedor dele, que enxerga o negócio como um todo, que enxerga como que isso pode crescer
ao ponto dele faturar mais de 1 milhão por mês. Você acha que é todo profissional de educação física que tem essa cabeça, tem essa visão de empreender? Com certeza não. Então ele abraçou várias habilidades que ele tem. Ele integrou várias dessas habilidades e conhecimentos para criar um negócio muito lucrativo, muito grande. Isso é típico de quem consegue conectar os pontos. Se o Guto fosse uma pessoa que tenta se encaixar dentro da caixinha tradicional, que é fazer uma única coisa, ele não teria expandido dessa forma. Ele talvez estaria como a maioria dos profissionais, ele estaria dentro da média. Ele só saiu da média, ele só extrapolou e cresceu dessa forma porque ele viu oportunidades onde outras pessoas não estavam vendo. Isso que é um perfil do multipotencial muito bem organizado, muito bem estruturado. Talvez ele nem saiba que ele é multipotencial, que existe esse conceito, mas ele soube fazer isso de uma forma natural, de uma forma que para ele fez sentido mesmo sem saber desse conceito. Quando você estuda perfis de pessoas que se destacam, é porque elas romperam os padrões, elas saíram do que todo mundo faz, saíram da caixa, elas não se limitavam e não tentaram se encaixar. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas não se encaixam, mas elas tentam se encaixar. Elas acham que aquele é o único caminho, é a única opção para crescer. Porque qual é a visão de crescimento que a gente tem? É entrar numa carreira, transformar ela num caminho linear em que você vai crescendo gradativamente, até você chegar no cargo mais alto de uma empresa. Mas as pessoas que mais crescem, que mais ganham dinheiro, não seguem esse caminho. Elas criam o próprio caminho. Então vamos ver aqui algumas habilidades que o Guto usa, algumas habilidades e conhecimentos que ele usa na sua jornada profissional e que ele construiu essa carreira versátil e um negócio integrativo. Primeiro, essa área da educação física, né, que é de treinar o corpo. Outra parte, que é da mentalidade, de entender as emoções, entender os comportamentos. Ele foi atrás também dessa ciência para embasar, para ajudar as pessoas a romperem os seus padrões mentais. Terceira, a habilidade de se comunicar. Como ele cresceu também na internet, como ele se expandiu ainda mais na internet, ele precisou usar o dom, o talento da comunicação, da oratória. Outra habilidade, a visão de negócio para empreender, a visão de uma pessoa que sabe gerenciar uma empresa. E olha que interessante como as coisas se conectam muito. Para você ser um empreendedor, um empresário de sucesso, você precisa muito ter disciplina. Você precisa muito fazer as coisas do jeito certo e ser constante naquilo. Quando eu falo constante, não é você fazer a mesma coisa o tempo todo. É você ter uma direção e seguir naquela direção de uma forma ordenada, de uma forma consistente. Independente se você faz uma coisa ou se você faz várias coisas nessa jornada. Então o Guto, ele tem a disciplina ali da parte da educação física, né? Para você construir o seu corpo, para você treinar o seu corpo, você precisa muito da disciplina. Tanto que os atletas, né, as pessoas do esporte, eles têm muito isso da disciplina. Para eles terem alta performance, eles precisam da disciplina. E muitas vezes eles migram para a área do empreendimento, para a área dos negócios, e conseguem sucesso porque eles já têm isso muito desenvolvido neles, essa parte. Eu vou trazer agora um vídeo para vocês que ele participou do programa com o Flávio Augusto, falando sobre a disciplina nos negócios. Que é que você vê o Edio falando da dualidade, né, da luta dele com ele próprio para terminar uma corrida e o quanto isso deu convicção para ele. Fala um pouco sobre esse nosso eu que nos sabota, por favor, Guto. É muito louco, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, o Davidson disse, eu não sou disciplinado, mas ao mesmo tempo ele reconhece a importância da disciplina, concorda comigo? Eu não sou disciplinado, mas reconheço a importância da disciplina. A partir do momento que ele tem consciência sobre um padrão de comportamento, que é um hábito inconsciente, né? Um hábito é uma repetição inconsciente. Isso deixa de ser um hábito e passa a ser uma escolha. O que é que eu tenho feito para não ser mais assim? Qual o meu grau de responsabilidade sobre isso? Então o cérebro da gente funciona escolhendo o tempo inteiro. Tô indo gravar com os Flávio, porra, referência, eu me tô nervoso. Tô não. Tô ótimo. Eu comecei a mentir para mim mesmo.
Você tá ótimo aqui. Entendeu? E aí eu começo a mentir Pô, pra mim. produção, vamos dar uma saúde pro Gutão aqui que tá arrebentando. Vamos lá, vai. O Gutão tá arrebentando. E aí, Gutão? Manda aí. Então é uma escolha. Como eu quero me sentir é uma escolha. Como eu quero reagir é uma escolha. Então, se eu tenho consciência das minhas fraquezas, eu posso escolher não tê-las mais. Você percebe como ele consegue entrar em ambientes diferentes e se posicionar como especialista naquele assunto, por mais que ele seja especialista em outros assuntos também? Ele pode falar com autoridade, se posicionar dessa forma, falando sobre disciplina, porque é o que ele traz da vida profissional dele. Mas ele conseguiu integrar tudo e levar desde a disciplina até os negócios como a disciplina para você mudar o seu corpo. Se ele não soubesse amarrar, conectar esses pontos, talvez ele seria assim uma pessoa que demonstrasse inconstância, que demonstra ser uma pessoa confusa, porque uma hora você está estudando educação física, outra hora você está estudando psicologia, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? As pessoas poderiam falar isso. Talvez até falaram no início da carreira dele, mas ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia como que isso ia agregar para sua jornada profissional e ele foi lá e estudou e hoje é referência. Talvez se hoje você se acha uma pessoa confusa porque você já estudou várias coisas diferentes, pode ser porque você ainda não está conseguindo amarrar esses pontos. Ainda não está conseguindo dar sentido para tudo isso. Isso não quer dizer que você precisa unir todos os seus conhecimentos numa coisa só. O que o Guto fez é uma das possibilidades. Tem pessoas que criam carreiras em paralelo. Por exemplo, o Guto, como ele tem essas formações, ele poderia, em paralelo, focar apenas como educador físico. Em paralelo, ele poderia trabalhar como terapeuta. São profissões paralelas, com objetivos diferentes, mas ele escolheu integrar. Tem várias oportunidades, várias possibilidades para quem tem o perfil multipotencial, para quem tem o perfil de ampliar o seu repertório. Você pode tanto integrar como fazer em paralelo atividades diferentes. Ele é uma pessoa de opinião forte. Ele não se importa com o que vão falar, o que vão achar dele, se ele está fazendo certo ou errado. Caso contrário, se ele se importasse demais com o que as pessoas vão falar, ele não teria se exposto nesse debate. E por que é que isso é importante? A gente, principalmente que é multipotencial e tem esse caminho diferente para trilhar, muitas vezes a gente para por causa da opinião dos outros, das opiniões que vêm de fora. E aí a gente paralisa porque acha que os outros estão certos. Ou a gente não aguenta, não suporta as críticas, os julgamentos. Para ser uma pessoa que consegue avançar, que consegue crescer, é importante ter esse posicionamento como o do Guto, de que não me importa o que você pensa, não importa se você acha que eu tô certo ou se eu tô errado. Se eu acredito, se eu tenho o meu objetivo, se eu tenho o meu propósito, se eu sei onde eu quero chegar, eu vou seguir esse caminho independente das outras pessoas. O resultado de pessoas como o Guto não é apenas sobre conhecimento, sobre técnica, sobre inteligência. É muito mais sobre como você consegue se posicionar no mundo, como que você consegue bancar as suas escolhas e ser firme até você atingir o seu resultado. Será que você acredita nas suas escolhas? Será que você acredita no seu potencial? Ou será que você está esperando que pessoas de fora te deem autorização para você fazer alguma coisa? Enquanto você esperar que o mundo te aplauda, que o mundo te entenda, te compreenda e te dê aval para fazer as coisas, você não vai sair do lugar. Enquanto você acha que a sua jornada não faz sentido, que nada se conecta, que o seu currículo é caótico porque tem uma mistura de tudo um pouco, tem pessoas como o Guto que acreditam em si mesmo e vão lá e dão cada passo com firmeza, cada passo com convicção. O mundo não precisa de pessoas que limitam o seu potencial, mas sim que transformam a sua pluralidade em posicionamento e o seu conhecimento em impacto. Me conta aqui nos comentários o que você aprendeu com a história do Guto. A história dele te inspirou
de alguma forma, a viver a sua multipotencialidade e confiar, acreditar que isso sim é o seu grande diferencial? Se você gostou dessa análise, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos que ainda estão por vir.